Olá, pessoas inteligentes! Sejam todas muito bem-vindas em mais um vídeo que está começando aqui, agora, nesse canal, canal Proporções Cósmicas. Eu sou o Félix e se você é fã da arte, da ação, da aventura, da ficção científica, dentro do universo das histórias em quadrinhos e os seus derivados, vou convidar você para ficar comigo até o final desse conteúdo, porque hoje vou trazer um filme que hoje, em 2026, ele completa 10 anos de existência, mas ainda continua polêmico. Que filme será esse? Para isso, vou pedir para vocês ficarem comigo até o final do conteúdo. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, faz todos esses procedimentos aí, porque fazendo tudo isso o canal ele cresce, ele aparece, ele vai ficando cada vez mais forte em grandes proporções cósmicas. Por fim, hoje o meu assunto é para falar do filme Batman vs Super-Homem. Mas vocês vão chegar para mim e vão falar: caramba, esse filme é antigo, por que você vai falar sobre esse filme? Porque a gente vê que chegamos em 2026 e esse filme ele completa 10 anos de polêmica. E falar do filme Batman vs Super-Homem é meio complicado, porque de um lado a gente tem pessoas que amam esse filme a ferro e fogo e tem outras pessoas que odeiam. Eu vejo certos acertos desde o começo desse filme, mas eu confesso para você que eu fui daquelas pessoas que fui no cinema, gostei muito do filme, aí assistia e cada vez que eu assistia eu via um defeito no filme, não é? Mas tem coisas que ainda me agradam e eu acho que vai me agradar muito por um bom tempo. Como por exemplo a luta do Batman do Ben Affleck naquele galpão para salvar a mãe do Super-Homem. Aquilo ali é cinema. Eu nunca vi uma cena de ação tão linda do Batman quanto aquela dele enfrentando toda aquela gangue assim, corpo a corpo, a ferro e fogo, tá? E uma coisa que eu sempre defendo, que eu acho legal, é que o visual do Batman do Ben Affleck, pra mim, ele é até hoje o melhor visual do Batman nas telas de cinema, tá bom? Mas com o passar do tempo foi passando e eu só enxerguei defeitos nesse filme. Eu entendi que esse filme foi uma atitude desesperada para que a DC Comics tivesse um universo estabelecido nos cinemas. Até mesmo porque naquela época o universo da Marvel Comics no cinema estava altamente bem estabelecido, tá? Bom, a gente sabe como que é esse filme. O resumo do filme é que a gente tem um Batman bem burro, por sinal, tá? Me perdoa quem não gosta, mas eu estou aqui falando o que eu acho. E querendo ou não, é uma verdade isso, viu? A gente tem o Batman bem burro que vê o Super-Homem como uma ameaça. Tudo bem, tem seus motivos, né? E os heróis, tanto o Batman quanto o Super-Homem, são manipulados por Lex Luthor com um plano totalmente estranho de se entender, tá? E no final, Batman e Super-Homem acabam se unindo junto com a Mulher Maravilha para derrotar um apocalipse que é feito mais rápido do que pipocas em micro-ondas, tá? No final, o Super-Homem ele acaba morrendo sem impacto algum, tá? E o filme ele pegou claros elementos das histórias como a morte do Super-Homem. Tem até cenas ao qual é bem parecido o negócio, né? Pegou cenas, né? Um pouco assim da morte do Super-Homem. E é claro, pegaram elementos do Batman Cavaleiro das Trevas, não é? Pegou duas obras boas? Pegou. Mas foi
um desastre. Você pegar dois clássicos, colocar no filme, fazer aquela salada e não dá certo, tá bom? Ainda teve aquele elemento um pouco da morte do Robin, querendo ou não, a parte que o Batman entra na Batcaverna, ele olha assim e tá o uniforme do Robin todo destruído, tá? Bom, vamos lá, né? O filme ele tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo. Ele introduz o Batman, ele introduz a Mulher Maravilha. Olha que pôster legal que eu tenho dela, né? Introduz a Mulher Maravilha, introduz o Luthor, introduz o Apocalipse o mais rápido possível. Introduz bem assim a Mulher Maravilha, mais para puxar para se fazer o filme da Liga da Justiça, né? Tanto que aparece um pouco Aquaman, bem pouquinho uma cena, o Cyborg, o Flash, né? E apressadamente eles matam até mesmo o Super-Homem. Isso é uma coisa assim que eu acho assim muito falta de planejamento dos caras, né? E vamos lá, né? Sobre os personagens. Já falei as coisas boas que eu acho do Batman, como o visual, a cena de luta, mas sobre o Batman, é um erro ele matar e marcar os bandidos com aquele ferro quente. O ódio do Batman ele chega a ser exagerado e mal desenvolvido. Ele nessa obra, claramente ele não é o maior detetive do mundo, né? E ele nem sequer investiga a vida do Super-Homem. Batman não sabe dialogar com o Super-Homem, não sabe ouvir o Super-Homem. É desnecessário as lutas, né? Por mais que a luta até legalzinha, né, do Batman e do Super-Homem, mas a gente vê claramente que o Super-Homem deixou o Batman ganhar, tá? Sou fã do Batman, é polêmico, mas verdade tem que ser dita, tá? E o Batman, ele é manipulado de uma forma bem besta pelo Lex Luthor, tá? Isso contradiz a inteligência do personagem, o lado estratégico do personagem nos quadrinhos e em diversas mídias. Isso descontraduz totalmente o Batman, né? E a cena que o Batman para de lutar com o Super-Homem ao ouvir o nome Marta não foi desenvolvido. Foi algo que foi polêmico na época e com razão. Devia ter algo assim melhor para se passar para o público. Resumindo, o Batman age impulsivamente, é manipulável fácil, só ganhou do Super-Homem porque o Super-Homem deixou, tá? Agora, vamos falar do Super-Homem. Pô, o Super-Homem nesse filme ele não transmite esperança. O Super-Homem nesse filme ele não transmite liderança. O Super-Homem desse filme é ingênuo. O Super-Homem desse filme não consegue salvar ninguém no tribunal na hora que todo mundo morre. Até o Flash do universo lá dos X-Men consegue salvar a mansão do Xavier o mais rápido possível. E o Super-Homem não consegue nem detectar onde que tá a bomba, pegar, sair voando pro espaço, jogar e salvar todo mundo. Nem isso ele consegue, tá? E o Super-Homem desse filme, ele poderia evitar o confronto do Batman com o Super-Homem. Parece que um não ouviu o outro, não é? Por questões bem besta, bem idiota, porque tem que acontecer a cena deles brigando, senão o filme não é Batman vs Super-Homem, né? Esse Super-Homem, ele depende muito emocionalmente da Lois Lane. Muito, muito. Tem uma parte que me choca quando ele fala que ninguém permanece bom nesse mundo. O Super-Homem nunca ia falar isso, seja como for. Não ia falar isso. Então, poxa, eu não tenho como defender esse Super-Homem, tá? Agora, o que me chocou legal nesse Super-Homem, apesar de tudo, é que ele tá lá lutando com o Batman. Ele tá quase morrendo
nas mãos do Batman. Daí ele fala, você vai deixar a Marta morrer? Por que ele não falou, não vai deixar minha mãe morrer? Ou algo assim, fica mais, né? Fica mais claro. Daí o Batman vê, a sua mãe também se chama Marta, nós somos amiguinhos. Isso daí não ficou legal, não ficou legal mesmo, tá? E o que eu não consigo entender é que depois do Batman quase matar o Super-Homem, o Super-Homem ele confia no Batman em salvar sua própria mãe momentos antes de quase ser morto pelo Batman. Ali, a primeira vez que eu vi o filme e vi isso, eu não aceitei. Eu falei, meu, que é isso? Não é? E cada vez que eu fui vendo mais o filme, mais e mais fui vendo os defeitos de roteiro, tá? Sobre a Mulher Maravilha, eu não tenho o que falar dela, tá? Eu acho que a Mulher Maravilha, ela só apareceu mais para puxar o filme da Liga da Justiça, tá? E a importância dela foi basicamente a construção do arco final, enfrentando o Apocalipse, mostrando ao público a trindade da DC, Super-Homem, Batman e Mulher Maravilha. E é isso que eu falei, né? O básico da Mulher Maravilha nesse filme foi dar aquele gancho pro filme da Liga da Justiça, tá? E pra finalizar eu tenho que falar de uma coisa que eu odiei desse filme em tudo, que foi o Lex Luthor. O Lex Luthor, ele é um personagem que parece tudo, menos o Lex Luthor. Ele não tem nada a ver com a aparência, ele não tem nada a ver com a personalidade, ele tem comportamento teatral demais pro Lex Luthor, que o Lex Luthor é um cara extremamente muito frio, tá? O Lex Luthor, ele não explica, assim, não tem uma explicação porque que ele odeia tanto o Super-Homem. Não tem aquele, não tem, não é? E não dá. A única coisa que eu gostei do Luthor foi que ele já conhecia a existência dos super seres antes do Batman, né? O Batman, o ser mais preparado da DC Comics. No filme ele não foi. Tanto que o Luthor já sabia da existência da Mulher Maravilha, do Cyborg, do Flash, do Aquaman, né? O Luthor estava meio que na frente disso. E o plano para ele manipular os personagens, quando você vai vendo o filme, depois passa um tempinho, vê o filme de novo, você vê o quanto que o roteiro está totalmente forçado, né? Então assim, eu gosto do lado visual de algumas coisas, tá? Mas o roteiro não salva. Eu acho que o começo do fim daquele universo antigo do cinema da DC Comics não começou a ser destruído com o Esquadrão Suicida. Começou a ser destruído com Batman vs Super-Homem por causa do roteiro e das ideias mal elaboradas, tá bom? Bom, é por isso que a Marvel Comics naquela época ela tava, era o que? Era Guerra Civil? Era Capitão América versus Homem de Ferro, né? Poxa, aquilo é um filmão, aquilo tem seus defeitos, como tudo, mas pô, a estrutura do universo cinematográfico da Marvel tava bem à frente, né? E é isso, né, gente? Eu espero que tá meio confuso também, né, esse universo aí da DC, né? Teve o filme do Super-Homem, vai ter a série dos Lanternas, vai ter o filme da Supergirl. Vamos ver se anima, né, novas pessoas a entender, a gostar do universo da DC Comics, né? Porque eu já sou um cara que eu já amo por causa dos quadrinhos, né? Vamos ver o que vai dar daí em diante, tá bom? Eu vou ficando nessa, meu vídeo vai ficando por aqui, mas eu quero muito saber o que vocês acham deste filme que está completando 10 anos de obra. Tá bom, pessoal? Vou ficando nessa. Beijos e abraços. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. E até próximos vídeos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.